Igreja amada, irmãos e amigos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa, que o nosso coração esteja devidamente preparado para receber a palavra de Deus, em amor, com muito tremor e temor diante de Deus. Quero trazer uma palavra para mim e para a sua vida nessa manhã. E eu começo afirmando que quem realmente quer desfrutar de uma vida abençoada na presença de Deus, precisa observar algumas coisas essenciais. Se você não quer apenas frequentar uma igreja, se você não quer se iludir achando que faz parte apenas de um grupo social, mas se você quiser desfrutar de uma vida abençoada na presença de Deus, em comunhão com Deus, algumas coisas essenciais precisam ser observadas. E eu quero falar, sabe sobre o que, irmãos? Sobre o pecado. Eu quero falar sobre o pecado nessa manhã, à luz da palavra. E eu começo por Provérbios 28, verso 13. Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona alcança. Diga assim: Deus, fala mais só, diga: Deus tenha misericórdia de mim. Amém? Você diz isso com sinceridade, amém? Escute o que o Senhor nos fala nessa manhã. Eu e você precisamos tratar seriamente com o pecado. Só existe um procedimento que eu e você temos que ter, embasados pela palavra, frente ao pecado. É preciso tratar em todo tempo o pecado com firmeza. É preciso tratar o pecado em todo tempo com seriedade. E é preciso tratar com o pecado com honestidade. Você pode repetir comigo? Diga assim: firmeza, seriedade e honestidade. Guarde isso. Se você não se portar dessa forma com ele, ele vai lhe destruir. Não tem outra coisa. Não existe bom. Não existe. Contra esse particular e em todos os assuntos que a palavra de Deus traz, ela enquadra a todos nós. Então guarde isso. Isso é basilar. Isso é fundamental. Qual a minha postura frente ao pecado? Firmeza, seriedade e honestidade. Por que eu lhe digo isso? Todo pecado identificado precisa ser, na minha e na sua intimidade com Deus, nomeado. E depois de nomeado, ele precisa ser repudiado. Porque se eu quero viver uma vida de verdadeira intimidade com Deus, não pode existir, nem na minha nem na sua, um pecado consciente e deliberado. Ninguém pode esquecer que o salário do pecado é a morte. O pecado só traz danos. E eu e você precisamos ter todo o cuidado. Trate seriamente com o pecado, porque se você assim não se portar, ele vai lhe destruir. Ele tem poder de causar danos terríveis. Não brinque. Isaías 55, verso 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau abandone os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Que o Senhor tire o coração duro. Não pode existir, nem na minha nem na sua vida, pecado de estimação. Não pode. De maneira alguma. A busca por essa santificação, por essa entrega a Deus, não deve me fazer sentir melhor do que ninguém. Deve me fazer caminhar aos pés do Salvador, nomeando os pecados que eu cometo e vivendo uma vida de total sensibilidade com o Espírito Santo. Porque se você não tem o hábito de identificar, tratar com ele seriamente, sabe o que acontece? Sua mente pode se cauterizar. E você pode abrir concessões indevidas.
E isso gera muito dano. Paulo vai dizer a Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Igreja amada, a palavra é mais do que clara. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, e sim de poder. Uma vida que deve ser vivida com equilíbrio em todas as suas áreas. Esse espírito que Paulo fala aqui no texto não é o espírito de Deus, é o nosso espírito. Eu sou alguém que primo muito pelo estilo de vida equilibrado, porque sabemos que todo extremo é perigoso, sim ou não? Sim ou não? Tanto o liberal demais como o fanático demais. Todo extremo é perigoso. Então a vontade de Deus é que tenhamos uma vida equilibrada, é que sejamos pessoas moderadas. Mas eu quero dizer uma coisa nessa manhã, que a princípio pode parecer contraditório, mas logo logo vocês entenderão o que eu estou falando, porque o que eu falo tem respaldo no ensinamento de Cristo. Uma das únicas vezes na Bíblia que você vai ver Jesus agir com total radicalismo é quando ele fala sobre o pecado. Quando ele fala do tratamento que eu tenho que ter frente ao pecado, Jesus é radical. E essa radicalidade eu preciso trazer para a minha vida. Diga amém. Mas só acabou de dizer que a gente tem que viver uma vida moderada. Mas eu estou falando com relação ao pecado. Lembra de Hebreus capítulo 12? Eu vou ler daqui a pouco. Ele vai dizer que o pecado tenazmente nos assedia. Outras versões dizem que o pecado tão de perto nos rodeia. E no mesmo capítulo 12 de Hebreus, ele vai dizer que eu tenho que me desfazer, me desvencilhar de tudo o que me atrapalha. Você conhece as suas debilidades? Sim ou não? Você sabe o que faz a carne tremer? Sim ou não? É nesse particular que você tem que ser radical. O que é que mexe com você? O que é que te tenta para te tirar da presença de Deus? O que é que a tua carne clama para você fazer? Que se você conhece a palavra, você sabe que se ceder, porque a tentação em si, ela não é pecado, mas o ceder à tentação, quando o pecado quando a prática é realizada, o pecado nasce, ele surge. Então eu e você precisamos ter todo o cuidado, amém? E quando vir alguém cair, tome cuidado, não tripudie da fraqueza de ninguém. Não ceda à tentação das redes sociais de emitir juízos. O seu telhado é de vidro. Eu tenho aprendido a orar por quem caiu e depois orar pela minha vida. É assim que eu e você temos que proceder. Mas olha para quem está do seu lado e diga assim: sobre o pecado, seja radical. Vamos embasar isso aqui? Marcos capítulo 9, abra a sua Bíblia. É Jesus quem ensina. Olha o que diz, Evangelho de Marcos capítulo 9, verso 42. Marcos capítulo 9, verso de número 42. Quem achou, dá um glória aí, irmão. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar como uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão te fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado, está falando da eternidade, do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida
aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno. A repetição é proposital, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 ser lançado no inferno. Mais uma vez, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Olhe para mim. Primeiro Jesus fala sobre o nosso testemunho de vida. Primeiro Jesus nos exorta a não sermos motivo de escândalo e de tropeço para ninguém. Pelo que lemos no texto, é melhor perecer fisicamente do que levar alguém a pecar. É um ensinamento de Jesus. E assim, destruir a vida espiritual daquele por quem Cristo morreu. É não cooperar com a obra de Cristo, é se tornar pedra de tropeço. Dá para você entender a responsabilidade que eu e você temos enquanto pessoas que dizem ser seguidoras de Cristo? Paulo vai dizer que temos que ter um bom testemunho para os de dentro e temos que ter um bom testemunho para os de fora. Olha como Jesus trata de maneira dura, e posso usar essa expressão que quero dar destaque, radical com relação ao pecado. Melhor lhe fora não ter nascido do que você fazer alguém por quem eu morri tropeçar por causa da sua vida. Olha como Jesus trata com tamanha severidade. E Jesus, para nos ensinar a seriedade disso, para nos ensinar quão sério e complicado é causar escândalo e provocar tropeço na vida das pessoas, ele faz uso de uma hipérbole oriental, dizendo que é melhor, ao invés de prejudicar alguém, perecer fisicamente. E nesse texto do Evangelho de Marcos, Jesus fala de maneira solene sobre o inferno. Não é a história da carochinha. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu no Novo Testamento. Então, alguns acham que o inferno não existe. Alguns acham que o inferno faz parte do imaginário coletivo dos crentes. Mas Jesus, é só ler a Bíblia, trata dele como uma realidade. E Jesus diz nesse texto que o inferno é um lugar, 3 vezes ele diz, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, o inferno não é um lugar temporário, eterno. A palavra traduzida por inferno é Geena, que vem da expressão Vale de Rinom. Também uma referência ao vale ao redor de Jerusalém, onde o rei Acais adorava Moloque, de onde vem a palavra Moleque, Deus do fogo. A esse falso Deus, os seus seguidores sacrificavam crianças. E para falar da realidade do inferno, Jesus também se valeu sobre o lugar onde queimava lixo em Jerusalém, exemplificando com o fogo sobre o juízo de Deus sobre o pecado. Quando em Marcos Jesus fala sobre o inferno como lugar onde o seu verme não morre, o seu fogo não apaga, Jesus está se referenciando em Isaías 66, verso 24. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Esse texto nos fala sobre a realidade do inferno. E também lá em Lucas capítulo 16, presta atenção, Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, Jesus também fala sobre o inferno como um lugar de castigo e tormento eterno. E é exatamente nesse texto de Marcos 9, de 42 a 47 que lemos, que Jesus vai nos ensinar quanto ao pecado assumirmos uma postura com relação ao pecado, para que ele não destrua a tua vida, para que ele não destrua a tua família, para que ele não destrua os seus filhos. Com relação ao pecado, sem medo eu lhe digo, seja radical. E vou lhe mostrar em quem consiste esse radicalismo. Porque se você e eu formos maleáveis com ele,
se você agasalhá-lo no seu coração, se você não der nome a ele, se você não confessá-lo, se você não abandoná-lo, o propósito do pecado é lançar no inferno. E não respeita a patente de igreja. Respeita. O que o nosso Senhor nos ensina é assumir essa postura. Quem esconde não prospera. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Preste atenção e entenda que radicalismo é esse que Jesus nos ensina. Se a sua mão te fizer tropeçar, corta. Se o teu pé te fizer tropeçar, corte-o. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É evidente que esse significado é metafórico, mas entenda em nome de Jesus que as mãos, os pés e os olhos são partes importantíssimas do corpo, e ninguém gostaria de ficar sem elas. Concorda comigo? Concorda comigo? Não é à toa que Jesus usa essas três figuras essenciais a todo ser humano, diz assim: é melhor ficar sem elas. É uma hipérbole. Ele não está mandando ninguém arrancar a mão, amém? Ele não está mandando ninguém arrancar o pé, amém, irmão? Nem está mandando arrancar os olhos, amém? Amém? Ele usa essa figura porque isso é de uma importância essencial, mas assim, é melhor ficar sem do que com isso ir para o inferno. Porque para você vencer o pecado, você tem que cortar algumas coisas da sua vida. Sim ou não? A língua, a amizade, apetites. Sim ou não? E cortar não é fácil, irmão. Mas é a escolha sua. A escolha é minha. Acha que pode abrir uma concessão e servir a dois senhores ao mesmo tempo? Engano seu. A minha e a sua vida precisam estar rendidas verdadeiramente ao Senhor. Não sou teu acusador, mas tenho orado para que nessa manhã haja quebrantamento nesse lugar. Porque não há ação poderosa do Espírito de Deus num local onde não haja honestidade diante de Deus. E o pior de tudo é que Ele sabe de tudo. Ele sabe que você não está sendo sincero. Você tenta conviver querendo se cobrir com folhas, como fez Adão e Eva lá no início. Só tem um caminho para o pecado: é a confissão e o abandono. Posso ouvir amém? Pense no que é que tem te feito tropeçar. Pense aí no que é que te faz pecar. Pense aí a área da tua vida complicada. Sabe o que é que Jesus está dizendo nessa manhã para mim e para você? É a internet, é a amizade, é a língua. Arranca isso da tua vida. Senão, isso vai causar destruição. Causa ou não causa? Causa ou não causa? Causa, irmão. Causa. Tem que cortar logo. É ou não é? Se eu perceber qualquer coisa, eu não estou preocupado se vai ficar chateado comigo ou não. Por exemplo, com sexo oposto. A orientação nesse lugar é sempre que sejamos formais, educados, respeitosos. Ao menor sinal, eu digo para os pastores, é preciso falar. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Porque eu não tenho um bom. Aí tem que fazer que nem o pastor lá. A irmã ligou, pastor. Oi, irmã. Sabe quem está falando? Sei, irmã. Conheceu minha voz, pastor? Conheci, irmã. Quem está falando, pastor? O demônio. O demônio está falando. É ou não é?
É ou não é, irmão? Começa numa conversinha despretensiosa. Começa numa gentileza exacerbada. É preciso ter discernimento. Sem querer ser melhor do que ninguém. Não, de jeito nenhum. Todos precisamos andar aos pés do Senhor. E sabe uma coisa que é boa? Prestar contas. Quero causar problema para você não, tá? Mas se a mulher não pode ter acesso às redes sociais do seu marido, está errado, irmão. Está errado. Quem vive na luz não tem o que esconder. É ou não é? Não tem o que esconder. Não tem. De maneira alguma. Prestar contas nos livra da queda. Qual é o caminho da queda? O monólogo. O desejo vem, você alimenta ele, você não bota para fora. Daqui a pouco chega um outro estágio. Você começa a organizar como realizar aquilo. Você tem que interromper esse processo. E se isso é recorrente, siga o exemplo de Cristo. Arranca isso da tua vida, irmão. Arranca. Porque senão o estrago é grande. O que é que tem feito você pecar? O que é que você faz? O que é que você vê? Com quem você anda? Se livre. Não por uma ordem minha, mas por ser ministrado pelo Espírito de Deus. Porque o nosso Deus fala. E é o Espírito de Deus quem convence. Amém? Amém? É Ele quem convence. Se tem e deseja de fato uma vida de intimidade com Deus, Ele fala. Ele mostra. Se livre. Se desfaça de tudo que só serve para produzir para você prazeres momentâneos. Porque Provérbios diz que há um caminho que ao homem parece correto, mas o seu final é morte. Não seja maleável, não brinque com o pecado, não faça vista grossa para ele. Não brinque como Sansão. Não brinque. Porque o diabo, ele vai apenas matar, roubar e destruir. Se não houver confissão, quem tenta conviver com o pecado, vive uma vida de tormento. Porque quem é atormentado pelo pecado, vive uma vida miserável. Abacuque 3,19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos. Ele me faz andar em lugares altos, acima do pecado, acima das tentações, fugindo delas. Amém? Amém? Fugindo delas. A gente tem caminhado enquanto pastores para construir uma transparência, para que um em todo tempo possa ajudar o outro, em todo tempo. É toda semana que a gente se reúne, é toda semana que a gente ora pela igreja, pelo casamento, pelos filhos, por tudo, na brecha. Estamos em guerra, irmão. Estamos em guerra, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Escute, Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Sua versão pode dizer aí, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Deixa o Espírito de Deus trazer a tua memória.
o que tem te atrapalhado na caminhada com Ele, o que tem te atrapalhado para ter um casamento maravilhoso, o que tem te atrapalhado para fazer você viver uma vida de recorrência no pecado. Não é em tom de acusação, mas é para que você considere, seja ministrado pelo Espírito de Deus. Saia daqui nessa manhã respondendo isso ao Espírito Santo de Deus. O que é que te atrapalha? Quais são as tuas fraquezas? Por quais áreas da sua vida você precisa orar mais? Você precisa ser radical. É algo que dominou? É alguém ou uma situação que tem insistido em te dizer que contra ela você não tem como lutar? E por isso você se encontra nessa jornada da vida paralisado, achando que é assim mesmo? Nós não temos poder em nós mesmos, mas na força do Senhor conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Eu não fui criado para viver no pecado, nem você. Eu não fui criado para criar pretexto na sexualidade para viver preso ao pecado. A minha língua não foi criada para eu pecar com ela. Eu não posso ter pretensos amigos que me afastam de Deus, ao invés de serem instrumentos de bênção na minha vida. O que é que te atrapalha? Ninguém cai da noite para o dia. Concorda comigo? Concorda comigo? Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém sai de casa da noite para o dia. Ninguém adultera da noite para o dia. Ninguém. É um processo. Por isso, quanto a esse particular, pode ler a Bíblia. Jesus é radical. Arranque. Retire isso da sua vida. Não temos poder em nós mesmos, mas na força dele lutaremos e venceremos. E das suas debilidades, uma vez tratada na presença de Deus, Deus pode fazer disso um ministério na tua vida. Da dificuldade que você tem, da libertação que Deus tem poder para promover na tua vida, da obra que Ele é poderoso para realizar na sua vida. A partir disso, você pode servi-lo sendo um exemplo vivo por onde você passar, para testemunhar do poder de Deus. Se você crê, diga amém. O que é que te atrapalha? Uma amizade, uma situação, um vício, um temperamento, a falta de compromisso com Deus e com a sua palavra. Na sua vida, você é quem vai identificar isso. Agora tem que ser com toda sinceridade, honestidade e firmeza. Não adianta se emocionar. O fundamental é o quê? Decidir. E se agarrar em Deus. Eu não quero mais. Não será essa a dinâmica da minha vida. Não será esse o curso do meu caminho. Não será esse o meu estilo de vida. Seja radical com o pecado. E com tudo o que te faz pecar. Posso ouvir um amém? Seja radical com o pecado e com tudo o que te faz pecar. Olha a consequência dele. Lucas capítulo 15, verso 16, 17 diz: ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O filho pródigo chegou no fundo do fundo. No fundo do fundo, porque decidiu viver sem negar nenhum bem aos seus desejos. Decidiu viver de forma dissoluta. Me dá a parte que me cabe e eu vou viver a vida como der na telha. Chegou no fundo do poço. E aí diz o texto: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Posso te dar alguns conselhos práticos? Posso te dar alguns conselhos práticos, irmãos? Amém? Assuma. Quem encobre não prospera. Não abra a tua vida para qualquer pessoa. Principalmente se ela tiver a língua descontrolada. Aí tu não vai resolver problema, tu vai criar mais problema.
Mas nós, pastores, estamos aqui para lhe ouvir e saber lidar com a sua intimidade. Saber lidar com a sua fragilidade sem tripudiar de ninguém. Mas dar a palavra e acompanhar. Quanto ao pecado, eu e você precisamos assumir. Gênesis 3, 11 e 12. E Deus perguntou: quem lhe disse, Adão, que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem. Não confessa. Ele transfere. Ele arruma desculpas. Mas, irmão, seja honesto. Você comeu, Adão? Foi a mulher que me deste. Olha, a culpa é da mulher e de Deus. Acaba sem vergonha. Foi a mulher que tu me deste. Estava tudo tranquilo. Foi ideia do Senhor aí esse negócio. Que é isso, mulher é bênção, irmão. Eu digo pela minha, a minha é, irmão. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Diga amém, irmão. Não, o irmão ficou calado. Ô irmão, eu botei na cara do gol, tu tinha que dar um glória aí, bem. Quando a gente erra, não nos resta outra coisa a fazer. É preciso humildade. Assumir. Não transfira sua responsabilidade. Assuma diante de Deus. E depois de fazê-lo diante de Deus, procure quem está diretamente ligado com essa situação e peça perdão, confesse. É o que a palavra diz. Assumir, confessar. Está lá em Êxodo 32, versos de 1 e 2, e de 21 a 24. Quando Moisés desce do monte, o bezerro de ouro já está feito. Ele foi manipulado, mas a resposta de Arão é cômica, se não fosse trágica. Foi o teu povo. Peguei as joias, o ouro, lancei no fogo e saiu um bezerro. O pecado é assim, irmão? É um passe de mágica? A desculpa esfarrapada: é porque o senhor sabe, né, pastor? Eu não sei de nada, irmão. Eu sei da minha vida. Porque o senhor sabe, né? O senhor sabe porque a carne é fraca. Seja radical, irmão. Cuidado com a egesa. Bloqueia lá, abençoado. Bloqueia lá. É ou não é? É ou não é? Tem que ter cuidado. Seja sincero. Diante do pecado, seja sincero. Não minta. 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19. Relato de como Naamã foi curado da lepra através de Eliseu. E depois de receber a cura, queria presentear o profeta. Naamã oferece ouro, prata, vestes festivais, roupas caríssimas. E por direção de Deus, Deus disse a Eliseu: não receba nada. Porque Naamã está pensando que a bênção de Deus se compra. O que ele trouxe, ele vai levar de volta. Você não vai receber nada. E Eliseu diz: hoje não, santo varão. Foi curado. Pode voltar para sua terra abençoado. No meio do caminho, quem vai lá? Geazi. Mentiroso. Chegou 2 seminaristas. Está precisando de umas coisas. Meu Senhor mandou vir falar contigo. Oxe, está aqui. Pega o que você quiser, pode levar. Quando ele volta, o profeta diz: Geazi, onde é que você estava, Geazi? Foi o que ele disse? Eu estava aqui. Fui para canto nenhum. Geazi, Deus fala, Geazi. Deus revela, Geazi. Eu já contei aqui, mas foi me dito
A esposa falando na frente do esposo. Quando Deus revelou uma situação para ela. Estava eu e minha esposa acompanhando esse casal. E Deus falou. E antes de acontecer, ela chegou lá e falou: meu filho, vem cá. Porque Deus fala através de sonhos, sim ou não? Mas todo sonho é Deus falando? Ter cuidado. Cuidado para não ter umas interpretações mirabolantes aí, você arrumar mais confusão do que qualquer outra coisa. Mas Deus fala através de sonhos, sim ou não? Chamou o marido. Vem cá, meu filho. Está acontecendo isso. Ela olhou assim e disse: tá. Vamos orar, meu filho? Vamos fechar essas brechas? Porque Deus fala. Onde é que você está, Geazi? Deus está te vendo, Geazi. Minta não. Confesse e abandone. Tem graça de Deus para a sua vida. Tem perdão de Deus para a sua vida. Onde é que você estava, Geazi? Eu estava aqui. O Eterno vai te disciplinar, Geazi. A lepra de Naamã, porque você mentiu e não confessou, vai pegar em você e na sua parentela todinha. Porque Deus é amor. Amém? Mas Ele é justiça. Ele dá a cada um segundo as suas obras. Gálatas capítulo 6. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Lei da semeadura: aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Deus só é justo para retribuir o que você semeou. Aquilo que ele semear, isso ele colherá. Duas opções nós temos: o que semeia na carne, da carne colherá destruição. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Seja radical. Não minta. E a última coisa, para a gente orar: cuidado com a tolerância ao pecado, porque ele sempre traz destruição. Sempre. Sempre. É espiritual, é físico, é material, é emocional, é desastroso. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que possamos ter essa postura frente ao pecado, que possamos ter essa atitude de firmeza, seriedade e honestidade. Posso ouvir um amém? Que não haja, em nome de Jesus. Se houver, tem alguma coisa muito errada na sua vida com Deus. Não pode haver na minha e na sua vida pecado consciente e deliberado. Isso prova que esse alguém está fora da presença de Deus. Porque o Senhor se voltou as costas para Jesus na cruz? Porque Ele o fez pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Ele morreu por nós, Ele nos ama, mas Ele não compactua com o pecado de ninguém. Por isso a obra de Cristo foi, é e sempre será completa. Ele é o único caminho de volta a Deus. Somos reconciliados por meio de Cristo e por isso temos paz com Deus. Eu quero nessa manhã colocar a minha vida diante de Deus. Eu quero te propor para que você ponha a sua vida diante de Deus. E se você puder, eu queria que você ficasse de joelho na sua cadeira. Se você não tem tido essa prática, tem apenas vivido, seja honesto diante de Deus. O que é que precisa ser tratado? Em nome de Jesus, nos coloquemos diante dele. Em nome de Jesus.
Coloca a tua vida diante do Senhor. Decida clamar pela graça, pela misericórdia, em nome de Jesus, nos colocando humildemente diante do Senhor, pedindo a Ele perdão, colocando tudo diante do nosso Deus, não vivendo no automático. É da cruz que vem a solução para o meu e o seu pecado. O amor revelado na cruz do Calvário, a graça que nos alcança, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Faça dessa canção a sua oração, apresente a sua vida a Deus. O que o Espírito Santo confirma no teu coração, que você precisa confessar nessa hora diante de Deus, faça isso. Tire esse peso das suas costas, não esconda, confesse e abandone.